No caso, por exemplo, você falando do William e da Kate, você diz aí que vai ter aí talvez uma união maior com a população, né? Com os súditos, né? Agora, no caso, por exemplo, o que poderia ter nas relações com o restante do mundo? Porque a Rainha Elizabeth, ela era muito querida em qualquer lugar por onde ela passava, ela era muito querida, seja em qualquer país do mundo. O Charles, ele é realmente muito conhecido mundialmente falando. Mas você acredita que o filho dele tem a mesma força e poderia ter uma relação maior com os demais países? Ou você acredita que isso não faria tanta diferença? Olha, eu acredito que ele poderia, né? Se a gente pegar 70 anos de reinado, ele poderia de fato ter um relacionamento ainda melhor, né? Eu ouso falar que ele poderia ter um relacionamento ainda melhor do que a Rainha Elizabeth teve com os principais líderes, com as principais nações, de uma perspectiva de sociedade internacional. E explico por quê. A gente sabe que o príncipe Philip, efetivamente o marido da então Rainha Elizabeth, ele não era muito bem quisto perante muitas autoridades mundiais, né? Até o próprio pai da Rainha Elizabeth não aceitava muito, enfim, o casamento dela com o príncipe Philip, né? Então a gente sabe que ela tinha esse entre aspas, né, uma pedra em relação à questão de ser bem aceita em um contexto internacional. Em contrapartida, a gente vai para o príncipe William e a gente tem que pensar aí que ele é jovem, né? Ele e a Kate são super jovens, eles vão ter aí um grande tempo para se firmar dentro de uma perspectiva como rei e rainha, né? E principalmente comparando que a Rainha Elizabeth ficou 70 anos, ela construiu relações, principalmente porque ela viveu grandes momentos históricos, né? A gente tem que pensar que ela viveu, por exemplo, a questão da Guerra Fria, a questão de diversas, efetivamente, situações que abalaram o mundo, e ela conseguiu se comportar muito bem. Não obstante, todavia, o príncipe William e a Kate, efetivamente, principalmente o príncipe William, ele foi criado para estar, de fato, a par dos principais contextos internacionais e, principalmente, para ter uma boa relação com os grandes líderes. Então, se a gente pensar, eles têm uma vivência internacional, né? Tanto ele quanto o Harry, efetivamente. Logicamente, o Harry, ele abdicou, né, a linha sucessória do trono inglês, mas eles têm um bom relacionamento internacional, uma vivência internacional que faz com que eles sejam capazes de ter esse desenvolvimento de boas relações. E, em contrapartida, a gente tem que colocar aí um peso maior também para a figura do William, que é a da própria Kate. A Kate, querendo ou não, né, ela não era da nobreza britânica, querendo ou não, ela foi uma pessoa que foi um casamento que não foi aquele casamento normal, entre aspas, para o contexto de monarquias, né, para o contexto efetivamente de se ter casamentos historicamente arranjados entre príncipes e princesas, mas sim foi um casamento feito por amor. E esse casamento feito por amor, né, pelo menos é o que a história conta, ele vem muito conseguir partilhar de uma ideia que o britânico, de fato, que os súditos, que a sociedade britânica está ali representada na realeza. E mais do que isso, a gente sabe que a Kate é uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito amável e uma pessoa que tem tudo também para conquistar a simpatia dos grandes líderes, né? Sabe se portar, tem um comportamento totalmente, como se diz, adequado em termos das normas da realeza. E a gente sabe que ela vai conseguir também conquistar, junto com o William, os principais líderes mundiais. Então, eu acho que tem um peso a mais aí para o William. Mas se por um lado abdicar o trono traz um ar de renovação devido à idade de William, né? Mas por outro lado também o fato por si só de abdicar não acaba mostrando algum sinal, enfim, de fraqueza, enfim, será que pode ser visto por esse lado também, ô Priscila? Assim, desgaste, a gente sabe que a monarquia já foi, né? O que ela tinha que ser desgastada já aconteceu. Hoje ela é muito mais simbólico para o contexto dos 15 países que são comandados, entre aspas, pela monarquia, né? Mas em termos concretos a gente tem que pensar, será que a monarquia ela vai ter uma visão mais desgastada se o príncipe Charles assumir,
ou a figura do príncipe Charles já está tão desgastada, vai desgastar ainda mais o contexto monárquico, né? Então, assim, eu não consigo ver ele abdicar o trono, como é que pode, de fato, trazer quase que estremecer um pouquinho o regime monárquico inglês. Mas eu vejo, em contrapartida, se ele se manter, né, dentro dessa perspectiva de trono, dele ser, enfim, nomeado príncipe, rei no dia D+1, eu vejo muito mais uma perspectiva de desgastar a monarquia com a figura dele do que se ele abdicar. Então, acho que eu coloco o pensamento um pouquinho inverso. E a gente sabe, né, Priscila, que a monarquia ela é regida aí por uma série de protocolos, né? Essa decisão caberia exclusivamente ao rei, agora ao rei Charles, ou isso é decidido por outras pessoas? Enfim, como que isso é possível saber isso? É uma decisão exclusiva do príncipe, no caso, o rei Charles, né? Que de fato ele vai ser coroado, né? Mas é uma decisão exclusiva, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? O que é o regime político, né? Monárquico. O regime político monárquico, ele imputa a uma pessoa, né? Poderes quase que assim, transcendentes. Né? O que eu quero dizer com poderes quase transcendentes? O monarca em si, ele é a personificação do poder, pelo menos na retórica, no contexto inglês, no contexto daqueles 15 estados. Né? Então, ele tem uma irresponsabilidade política, ou seja, ele não pode responder por seus atos. E dentro dessa perspectiva, a gente dá um poder supra para ele. E esse poder supra faz com que ele, de fato, né, não tenha que se subjugar a ninguém para poder tomar decisões. Então, a decisão vai ser única e exclusiva do rei, então, Charles, né? E dentro dessa perspectiva, só lembrar, né, que ainda que a monarquia ela não tenha essa figura política, esse poder de tomada de decisão, né, ainda assim, até por questão de costume, os primeiros ministros e as primeiras ministras costumam, quando vão tomar uma grande decisão, conversar com o rei ou com a rainha, principalmente, né? Enfim, foram 13 primeiros ministros, conversar efetivamente com a rainha Elizabeth, e agora vai ser a figura do rei Charles, mas o primeiro-ministro não influencia, de fato, essa decisão do Charles. E como que você vê